Boa tarde, paz seja convosco. Aproveitando esse vídeo aí que está passando no fundo da limpeza do templo para podermos congregarmos e adorarmos o Senhor, eu vou gravar aqui o segundo elo desta campanha da leitura da epístola, da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola, e o capítulo é o capítulo 2. Eu tenho certeza que no nome de Jesus, Jesus irá falar com você através desta carta pastoral. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a primeira, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e a epístola do apóstolo Paulo a Tito são cartas pastorais. Deus tem um chamado para mim e para você. Então, aleluia, que nós possamos exercer o nosso chamado com muita sabedoria. Fique comigo, mas antes eu quero dizer algo para vocês. Disse-lhe Jesus, quem está dizendo é o Senhor Jesus. Eu sou, Rosilene, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, em nome de Jesus, não esqueça disso, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? As aflições de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Esse título do assunto que Paulo trata no capítulo 1, ele termina no capítulo 2. Então, assim, vamos dar continuidade. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo inicia o capítulo 2, dando continuidade ao capítulo 1, dizendo para Timóteo, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, Rosilene, pois, meu filho, minha filha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o os homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Que nós sejamos idôneos para ensinarmos os outros. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Aliás, quem decide servir a Deus, quem decide trabalhar, não fica embaraçado nas coisas deste mundo, não, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Glória a Jesus. Jesus, glória a Jesus. Voltamos aqui no versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus
não estar presa. Paulo disse, deixa bem claro, igreja, a palavra de Deus não estava presa com ele. O que isso vem dizer para mim? Independente do que está acontecendo, a palavra de Deus continua fiel, ela continua verdadeira e eficácia. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aleluia, glória a Jesus. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glória a Jesus. Próximo assunto que Paulo vai tratar no capítulo 2 é conduta a seguir com aquele que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, como um coração puro, invoca o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, aleluia, em cuja vontade estão presos. Esta é a palavra do Senhor, e eu quero deixar novamente aqui o versículo 9, aleluia. Pelo que sofro também até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E eu termino o capítulo 2 dizendo: igreja, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus não está presa. Que Deus te abençoe, está selado o nosso segundo elo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com vocês, e você diga graças a Deus.